Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, irmãos da Advec. Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Nós estamos disponibilizando mais um subsídio para você, uma ajuda para o estudo das revistas da Escola Bíblica Dominical. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, meu telefone, meu WhatsApp também, aí é 99991520454. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e também mais estudo, mais subsídio escrito, então entre em contato conosco por esse telefone aí, por WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente. Nós mandamos em PDF e também em PowerPoint. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023, nas revistas da Central Gospel, com o tema A Epístola aos Hebreus, a Suprema Revelação de Deus em Cristo. O comentarista é o pastor Gesiel Gomes. Nós já estudamos a lição 1, a excelência de Cristo, o resplendor da glória de Deus. Já estudamos a lição 2, a superioridade de Cristo sobre os anjos. E hoje vamos estudar a lição número 3, Cristo, nosso Salvador perfeito. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, então, é que Jesus Cristo, Jesus significa Salvador. O nome Jesus significa Salvador. Veja que o anjo diz que o nome dele será Jesus, porque ele salvará os homens dos seus pecados. E Cristo, porque ele é o enviado de Deus, o Messias, o ungido de Deus para nos salvar. Então Jesus Cristo, o Salvador, cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, da unção de Deus, que veio executar a nossa salvação. E ele é o Salvador perfeito, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um Cordeiro sem defeito, sem pecado. Foi concebido pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria. Ele não nasceu para a semente do pecado provinda de Adão, como todos os seres humanos. Mas ele entrou no mundo, nasceu no mundo como todos os seres humanos, através de uma mulher, de um nascimento físico. E veja que o apóstolo João, ele diz que 3 são os que testificam na terra, né? E 3 os que testificam no céu sobre Jesus Cristo e a sua humanização. E João diz que ele veio por água e por sangue. E quando ele morreu, nós sabemos que o soldado furou ali o lado, saiu água e sangue, confirmando que realmente Jesus nasceu como homem, morreu como homem, morreu em nosso lugar na cruz. Ele em tudo, ele se fez homem. Em tudo se humanizou, menos no pecado. O texto bíblico básico está em Hebreus 2, 7 a 15. Vamos ler. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se vergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que,
pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Glória a Deus. Então, tendo como base esse texto, nós vamos passar agora a estudar esta lição maravilhosa, mostrando que Jesus é o Salvador perfeito. O texto áureo da lição está aí em Hebreus 2,18, que diz: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então veja que Jesus também foi tentado. Ser tentado não é pecado. Veja bem, qualquer ser humano pode ser tentado e, principalmente, se ele se entregar a Deus, ele com certeza será tentado. Então Satanás é o tentador e ele veio tentar Jesus. Lembre-se que Jesus, assim que assumiu seu ministério, a primeira coisa que fez após ser batizado nas águas e receber ali o Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. A Bíblia está dizendo aí bem claro, e a Bíblia dá testemunho que ele estava cheio do Espírito Santo. Aí você vai falar, mas Deus, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, Jesus estava na terra como homem. Então veja que como homem, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E ele estava cheio do Espírito Santo. Então veja, o primeiro homem, Adão, caiu por causa de quê? De comida. Veja só. Eva comeu do fruto da árvore que não poderia ela comer, que Adão não deveria comer, estava proibido de comer. Então o primeiro homem pecou porque comeu daquele fruto. O pecado entrou no mundo através de Adão, através do homem, por causa de comida. O segundo Adão é agora perfeito. A primeira coisa que ele faz quando vai assumir o seu ministério é vencer exatamente o desejo de comer. Ele vai jejuar durante 40 dias. Veja só, ele agora vai mostrar que o Filho de Deus não é um glutão. Ele pode perfeitamente controlar o seu desejo de comer. E ele só vai comer quando ele desejar comer. E veja que a primeira tentação que Satanás vem é exatamente fazer com que ele coma. Ele quer que Jesus coma porque o primeiro Adão pecou comendo. Ele quer que o segundo faça a mesma coisa. E Jesus o vence. Jesus não come, como ele diz, para Jesus transformar as pedras em pães e comer. E Jesus não faz isso. Então veja só. É a concupiscência, Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. As três tentações que Satanás levou a Jesus no deserto, e ele venceu todas as três que o Adão não conseguiu vencer. Então olhou para o fruto, desejou comer, comeu porque ia ser como Deus. Então tudo isso, olha, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. São as três áreas de tentação que Satanás vem ao ser humano. E Jesus venceu todas as três. Vamos nos lembrar que Jesus possui a mesma glória do Pai, Ele era o unigênito do Pai, passou a ser o primogênito do Pai, cheio de graça, de verdade, e Ele é a glória de Deus manifesta em si próprio. Jesus é igual a Deus, Jesus é Deus, Antes de existir qualquer coisa, Jesus já existia, porque Jesus é Deus. Lembremos disso. Jesus Cristo veio à Terra, nasceu como homem, deixou todas as suas prerrogativas divinas para em tudo se tornar como homem, menos no pecado, é claro. Nós somos salvos pela graça de Deus. O que é graça de Deus? É o plano de Deus executado por Jesus, o plano da salvação. É o próprio Jesus Cristo. Quando Paulo escreve a Tito, ele diz: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. Quem é a graça de Deus?
Jesus Cristo se manifestou. Então ele veio, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Isso aí é a graça de Deus. Nós somos salvos por essa graça de Deus, ou seja, somos salvos por Jesus Cristo e a obra que ele fez por nós, a obra salvífica. Somos justificados por meio de Cristo. Por quê? Por causa da nossa fé. Nós somos justificados pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, na obra salvífica de Jesus Cristo. Nós podemos ver isso mais claramente aí em Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, capítulo 2, versículo 8. Olha, capítulo 1, versículo 13 diz que nós estamos em Cristo depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, falando sobre essa salvação. Aí nós ouvimos, aí nós cremos nisso. E aí nós recebemos o Espírito Santo, aí estamos salvos. A partir de ouvir e crer. Sempre existe aí a graça e a fé. Em Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Como a fé não é obras, então nós acreditamos naquilo que outrem fez. Ou seja, acreditamos na obra salvífica de Jesus Cristo. Esse acreditar não é obra. Isso é fé. Temos que estar sempre diligentemente crendo na nossa salvação. Vamos ver aí um resumo da lição. Vamos ver os tópicos e subtópicos pelos quais nós passaremos estudando. No tópico 1, vamos estudar o mistério da encarnação. Subtópico 1, a razão da encarnação. Subtópico 2, como Deus pôde ter se tornado homem. Subtópico 3, Cristo assumiu o senhorio messiânico. Subtópico 4, Cristo venceu a morte. No tópico 2, nós vamos estudar a grande salvação em Jesus. Subtópico 1, Jesus é o autor da salvação. Subtópico 2, somos herdeiros da salvação. Subtópico 3, a advertência contra o desvio da fé. Vamos ver a palavra introdutória que diz: segundo as Escrituras, há uma só personalidade em Cristo, mas duas naturezas, a humana e a divina, denominada união hipostática. Ambas eram de tal modo unidas e relacionadas que formavam uma única personalidade, uma unidade pessoal. O capítulo 2 da carta aos Hebreus destaca a humanidade de Jesus. Além disso, enfatiza a necessidade de redenção da humanidade. Então veja, Jesus em tudo se tornou semelhante ao ser humano, menos no pecado, Então, ele estava na terra como homem, mas nunca deixou de estar no céu. Jesus é Deus. Nós temos que prestar atenção nisso. Olha, o Espírito Santo está dentro de nós aqui na terra, mas ele não deixa de estar no céu com Deus. Ele é Deus. Então, para nós entendermos melhor isso, essa união hipostática aí, é exatamente isso. Não quer dizer que por causa dele estar na terra, nascer como homem na terra, ele deixou de ser Deus e está no céu. Deus é Espírito, ele está em toda parte ao mesmo tempo. Agora, Jesus como homem estava na terra, deixou todas as suas prerrogativas divinas. Ele não usou aqui do poder próprio. Ele aqui estava como homem, assim como nós somos usados pelo Espírito Santo, ele também foi usado pelo Espírito Santo. Todos aqueles milagres, aquelas manifestações sobrenaturais de saber o pensamento de alguém, a intenção de alguém, de curar as pessoas, de fazer aqueles milagres, tudo aquilo foi através do Espírito Santo, do mesmo jeito que nós podemos fazer, usados pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo Espírito Santo que está em nós. Então Jesus estava na terra como homem para efetuar a redenção do ser humano. Em tudo ele deveria ser como um parente do ser humano, para poder comprar os homens para Deus. Qual o preço? O sangue. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E para que essa compra fosse feita, era preciso que ele fosse um ser humano. Não poderia outro ser comprar o ser humano. Tinha que primeiro ser como homem. Vamos ao tópico 1, o mistério da encarnação.
No subtópico 1, a razão da encarnação. O próprio Deus tornou-se homem para dar ao gênero humano uma ideia concreta, definida e palpável do que seja a pessoa que devemos ter em mente quando refletimos sobre o Ser Supremo. Deus é Jesus, o homem. Seu aparecimento na Terra é o acontecimento central de toda a história. O Antigo Testamento fornece o cenário para esse aparecimento. O Novo Testamento descreve-o. Cristo encarnou, fez-se homem para cumprir sua missão salvífica, Hebreus 2, 10 a 18, mantendo, porém, sua natureza divina, sendo um com o Pai, João 10, 30, e superior aos anjos. O escritor de Hebreus demonstrou que o Filho Eterno adentrou a criação, tornando-se homem, e por meio disso tornou-se temporariamente menor do que os anjos. Salmos 8, Filipenses 2, 8 e 9. Aqui é muito importante nós lermos Levítico 25, que vai falar conosco sobre um parente, próximo, que vai comprar o outro parente. Então, um judeu, ele poderia trabalhar como escravo, ele poderia, assim, arrendar a sua própria terra para alguém, um homem rico. Então, ele iria trabalhar para esse homem, produzindo naquela terra. Isso até o ano do jubileu. Quando chegasse o ano do jubileu, que era de 50 em 50 anos, ele ficava livre, a sua terra passava a pertencer a ele de novo. Se ele desejasse ficar livre, ter sua terra de volta antes de completarem os 50 anos, o que ele fazia? Ele ia a um parente próximo e pedia a esse parente para comprá-lo. Como é que era calculado isso? Então, aquele homem que tinha arrendado a terra e colocado ele para trabalhar ali, calculava quantos anos faltam ainda para o jubileu, quanto que a terra produz por ano. Então, era calculado o valor que era para ser pago para que aquele homem voltasse a ficar livre e ser dono da terra novamente. Veja só. Assim, quando Jesus chega aqui, nós estávamos vendidos ao pecado. Veja só, nós éramos escravos, a terra foi dada a nós, por Deus, mas nós vendemos isso, Perdemos o controle da terra devido ao pecado. Então Jesus vai nos comprar de volta para Deus e nos dar novamente a posse da terra. Como é que ele vai fazer isso? Então, ele vai pagar por nós. Qual é o preço? Qual é o valor? Nós estávamos condenados a viver eternamente no lago de fogo e enxofre. Veja que agora o jubileu aí é a eternidade. Então Jesus vai nos comprar. Agora o preço não é um preço simples. Qual é o preço? É o sangue de Jesus Cristo. Então ele derramou o seu sangue, ele deu a sua vida por nós. Ele pagou o preço por nós, que era a morte de cruz em nosso lugar. Veja só que é muito interessante isso. Então, Jesus se tornou nosso parente próximo. Ele se tornou homem para que pudesse nos comprar. Então, o Antigo Testamento vai falar sobre a vinda de Jesus. E o Novo Testamento fala de quando ele esteve aqui como homem e fala da sua volta para nos buscar e também da sua volta para reinar sobre a terra. Então, para que Jesus se tornasse nosso parente próximo, para nos comprar, ele precisava se tornar homem. Assim ele nasceu de mulher, como qualquer outro homem. Em João 10 você vai ver que está bem claro, Lá diz que aquele que entra pela porta no curral das ovelhas, esse é o pastor, esse é o bom pastor. Aquele que salta por outra parte é ladrão e salteador. Quem é que entrou na terra e entrou pela porta? Olha aí, a porta de entrada nossa na terra qual que é? Nascimento físico, nós nascemos de uma mulher, todos nós nascemos de uma mulher. Jesus entrou assim, ele nasceu de uma mulher. Esse é o bom pastor, esse é que dá a vida pelas ovelhas, ele deu a vida por nós. Agora tem outro que saltou por outra parte, foi expulso do céu, caiu na terra, ele nasceu aqui como filho de mulher.
Esse é Satanás. Então aí você vai ligando as coisas e vai entendendo bastante coisa sobre o que está escrito na palavra de Deus, são coisas maravilhosíssimas. Mas sabemos que ao mesmo tempo Jesus então é homem, mas ao mesmo tempo não deixou de ser Deus. É Deus eternamente. Jesus não morre, né? Jesus como homem morreu, deu a vida em nosso lugar. Mas como Deus nunca morreu, não vai morrer nunca, é eterno. Então ele é o Criador dos anjos. Ele é superior aos anjos, né? Ele se assentou à direita de Deus Pai. Todo o poder foi dado a ele. Então, ele não é menor do que os anjos nesse sentido, então como Deus. Agora, como homem, por um pouco de tempo, ele foi feito menor do que os anjos, porque estava sujeito à morte. Os anjos não morrem. No subtópico 2, como Deus pôde ter se tornado homem? O fato de um Deus infinito e eterno ter encarnado e vivido entre os homens, limitando seu poder e glória, ultrapassa a compreensão humana. Este é, sem dúvida, um mistério da fé. Jesus não assumiu a natureza angélica para salvar anjos caídos, 2 de Pedro 2,4, Apocalipse 12, 7 a 9. Antes, assumiu uma posição inferior dos anjos para fazer-se homem. Enquanto esteve aqui na terra, Cristo tornou-se semelhante aos irmãos, Hebreus 2,17, sem pecar, Hebreus 4,15. Antes de vir ao mundo, o Filho desfrutava de completa igualdade com o Pai, João 17,24. Mesmo em forma humana, sua natureza essencial permaneceu inalterada. Ele ainda era Deus, João 5,18. A superioridade de Cristo não foi cancelada pelo fato de ele ter vindo ao mundo como homem, Hebreus 2, 5-13. Tampouco pelo fato de ele ter sofrido como tal, versículos 14 a 18. Na verdade, Jesus abriu mão voluntariamente da sua autoridade celestial para com isso retirar o pecado do mundo, Filipenses 2, 7 8. Cristo desfez-se do esplendor de sua posição para identificar-se com a humanidade pecadora. Então são coisas maravilhosíssimas, né, que nós precisamos aí estudar e pedimos a interpretação do Espírito Santo para nós entendermos melhor sobre isto. Então veja só, Jesus se fez homem. Então ele deixou todas as suas prerrogativas divinas. Então ele não estava aqui se comportando como Deus. Ele poderia matar aqueles soldados todos, ele poderia governar a terra toda, matar, destruir o exército romano. Veja só, ele não estava aqui se comportando como Deus, mas ele veio aqui para em tudo ser parecido com os homens, menos no pecado. Então veja bem, ele é Deus, se tornou homem. Ele é dono de tudo, se fez pobre. Ele estava no céu, veio morar na terra. Ele não tinha do que morrer e eu não tinha do que viver. Ele veio morrer a minha morte para que eu possa viver a sua vida. Então ele veio me substituir a cada um de nós, morrendo na cruz em nosso lugar. Eu não conseguia vencer o pecado, então ele se fez pecado em meu lugar e venceu o pecado. Eu estava sujeito à morte, morte eterna, condenação eterna. Ele veio morrer em meu lugar para me dar vida eterna. Eu estava doente e ele, saúde perfeita, ele se tornou doença em meu lugar para que eu fosse curado. Eu estava amaldiçoado, ele tomou sobre ele a minha maldição para que eu fosse abençoado. Então veja que, enquanto homem aqui na terra, ele não deixou de ser Deus nem um só segundo. Então, Deus é eterno, Deus não morre, né? Então, por um pouco de tempo, ele se fez menor do que os anjos para executar a nossa salvação, morrendo por nós na cruz. Senão, ele não poderia morrer, porque o anjo não morre. Se ele fosse maior do que os anjos como ser humano, ele não poderia morrer. E ele estaria usando as suas prerrogativas divinas, então ele não seria como homem. Então, em tudo ele se fez como homem para assumir o lugar do homem, morrendo na cruz em nosso lugar. Então, Jesus voluntariamente abriu mão das suas prerrogativas divinas para se fazer em tudo semelhante aos homens. E veja bem que ele diz, olha,
A minha vida, eu dou a minha vida para tomá-la de volta. Esse mandamento eu recebi do Pai. Então ele escolheu dar a vida voluntariamente, não foi obrigado por ninguém. Ninguém poderia matá-lo, porque o salário do pecado é a morte. Ele nunca pecou, então ele não poderia morrer. Mas ele pegou os nossos pecados sobre ele, assim ele pôde morrer em nosso lugar. Mas quando ele chegou ao inferno, que era o lugar onde nós tínhamos que ir, ele foi lá justificado. Foi declarado santo, justo, nunca pecou. Então ele ressuscita, ele venceu a morte. No subtópico 3, Cristo assumiu o senhorio messiânico. Como resultado da encarnação, Cristo veio tomar posse de algo que antes não estava necessariamente disponível. Era dele, de Jesus, o direito de primogenitura, mas foi a partir de sua encarnação, morte e ressurreição que surgiu o senhorio messiânico. Em essência, Cristo sempre foi o Filho de Deus, mas isso não fazia dele o Messias. Era necessário que ele se tornasse o Filho do homem. Então veja, se nós lermos em João, nós vamos ver que Jesus era o unigênito do Pai, então o Filho único do Pai. Quando ele vem de novo após a sua ressurreição, agora ele vem como primogênito. Por quê? Porque agora todos aqueles que ouvirem a pregação do Evangelho falando dessa morte de Jesus na cruz e crê nisso, é salvo, se torna filho de Deus também. Então Jesus passa a ser o primeiro e agora todos nós somos também filhos de Deus. Então ele passa a ser primogênito, não é mais o único filho de Deus. Como homem, ele nasceu na terra como homem, filho de Deus. Veja que quando ele é recebido no céu, diz, aí vem o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Então é só, Jesus está entrando ali como filho de Deus. Lá diz assim, tu és meu filho, hoje te gerei. Então ele agora é filho de Deus, o primogênito, o primeiro, e nós os outros filhos de Deus. Quando ele diz, eis-me aqui aos filhos que tu me deste, olha só. Então, Jesus passa a ser o primogênito. Antes ele era o unigênito. Então lembre-se daquele versículo, né? Jesus disse, se a semente de trigo caída na terra não morrer, fica ela só. Mas se morrer, gera muitos frutos. Então se Jesus, Filho de Deus, não morresse por nós, só existiria um Filho de Deus. Só Jesus. Mas quando ele morre na cruz em nosso lugar, e nós cremos nisso, aí então nós também somos tornados em filhos de Deus. Então, um morreu para que muitos fossem gerados. No subtópico 4, Cristo venceu a morte. Foi por meio da morte de Jesus que se abriu para nós um novo e vivo caminho de reconciliação com o Pai. Foi por meio da sua morte que recebemos a vida. Jesus veio para morrer, não como um mártir, mas como redentor. Seu sacrifício foi vicário, substitutivo, expiatório e purificador. A cruz conduz Jesus à coroa e o sacrifício pavimentou o seu caminho para a glória. Filipenses 2, 9 a 11. A humilhação desembocou na sua glorificação. Ao ressuscitar e ascender aos céus, Jesus quebrou a espinha dorsal da morte. Ele matou a morte com sua morte e triunfou sobre ela em sua ressurreição. Tendo arrancado o aguilhão da morte, o Filho de Deus deu-nos a vitória sobre ela também. 1 Coríntios 15, 54 e 55. Então veja, o véu do templo estava lá completo. Não tínhamos acesso a Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Havia uma barreira entre nós e Deus, como diz Isaías 59, né? Então o pecado era uma barreira. Então o véu estava fechado, nós não tínhamos acesso a Deus. Quando Jesus morre, ele é o tabernáculo de Deus na terra. Então, aí o véu foi rasgado. Que véu? O seu próprio corpo. Então, olha só, o véu foi rasgado, a presença de Deus foi aberta a todos que se achegam a Deus através de Jesus Cristo. Quando nos convertemos, nós somos reconciliados com Deus. A barreira do pecado, aí acabou. Jesus já levou o pecado. Então não existe barreira mais.
Então ele é o vivo caminho que nos conduz à salvação. Através de Jesus é que nós chegamos a Deus. Então foi através da sua morte que nós chegamos à vida, vida eterna, vida abundante, vida com Deus. Jesus não morreu como um mártir, como um herói, nada disso. A sua morte é para a nossa salvação, é para perdão dos nossos pecados, é para nos lavar, nos purificar de todo o pecado, é para nos comprar para Deus. Ele estava ali substituindo a cada um de nós, é um sacrifício vicário, ou seja, substituto. Eu é que tinha que morrer naquela cruz, nós é que tínhamos que morrer naquela cruz, mas ele morreu ali em nosso lugar. Então Jesus, como é o nosso Salvador, que fez a salvação nossa, executou todo o plano de Deus de salvação, então ele é o príncipe da nossa salvação. Ele foi glorificado, exaltado por causa disso, foi adorado, louvado. Veja, todos os anjos de Deus o adorem, veja só. Por quê? Porque ele é o autor da nossa salvação. Todos nós temos que sempre glorificar a Jesus, agradecermos a Jesus pelo sacrifício que ele fez em nosso lugar. Olha, Jesus venceu a morte, porque ele morreu, foi para o inferno em nosso lugar, mas lá ele foi declarado justo, porque ele nunca pecou, como se houvesse ali um tribunal. O que ele está fazendo aqui no inferno? Aqui é lugar de quem pecou. Ele pecou? Não, nunca pecou. O que ele está fazendo aqui? Ele trouxe o quê? Ele trouxe os pecados de todos os homens, as enfermidades, as doenças, trouxe as maldições. Por isso ele veio para cá. É o lugar de todo homem vir. Todos pecaram, destituídos, estavam na glória de Deus. Ele pegou o pecado de todos, doença, enfermidade, maldição, e foi para o lugar que nós tínhamos que ir, para o inferno. Mas lá ele foi declarado justo. Então ele foi justificado em espírito, foi declarado santo, justo, bom, perfeito. Então ele ressuscita, então ele vence a morte. Veja só, isso tudo para nos conduzir também à ressurreição. Veja só, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos na sua vinda, vamos ser transformados no corpo glorioso e subiremos ao céu para estarmos para sempre com o Senhor. Esse transformar aí, será o nosso corpo mortal, será transformado em corpo imortal. Nosso corpo corruptível será transformado em corpo incorruptível. Nosso corpo terrestre será transformado em corpo celeste. Olha aí, então existe aí uma morte e uma ressurreição, também para aqueles que serão transformados no arrebatamento. Não só para aqueles que morreram em Cristo, mas nós também. É como se fosse uma morte e um nascer completamente diferente, um corpo semelhante ao de Jesus. Então, a partir daí, a morte não tem domínio mais sobre Jesus e não tem domínio mais sobre nós. Nós temos a vida eterna com Deus. Vamos ao tópico 2 agora, a grande salvação em Jesus. Subtópico 1, Jesus é o autor da salvação. Salvação não significa apenas livramento do inferno. O termo abarca todos os atos e processos transformadores da parte de Deus, por meio de Jesus, o Redentor. Nesta vida e na que está por vir, Cristo é a base suficiente para a salvação. Então, olha, salvação não quer dizer só aí, livramento do inferno. Nós não estamos salvos apenas para não poder ir para o inferno. Não. Nós estamos salvos para termos agora, olha, uma intimidade com Jesus. Nós somos libertos, nós somos comprados, nós somos justificados, nós somos colocados à posição de filhos de Deus. Nós somos agora cidadãos dos céus. Veja, nós temos agora a vida eterna com Deus. Nós agora temos o Espírito Santo morando em nós. E são múltiplas as coisas, né? Nós somos purificados totalmente dos nossos pecados, declarados santos. Nós somos regenerados, né? Aí são
muitas e muitas as bênçãos que nós alcançamos devido a Jesus morrer em nosso lugar. No subtópico 2, somos herdeiros da salvação. A referência a tão grande salvação, Hebreus 2:3, figura no Novo Testamento apontando para aqueles que fizeram de Cristo seu Salvador. Por isso, eles são herdeiros da salvação. Hebreus 1:14. Cristo, como mediador, é o grande ministro de Deus na obra de redenção. O Espírito Santo é o grande ministro de Deus e de Cristo na aplicação desta redenção. Então a referência aí é a grande salvação. Por que grande salvação? Existe pequena salvação, média salvação, grande salvação. Então veja, grande salvação quer dizer uma salvação eterna. Essa salvação é para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, creem nessa palavra e no sacrifício salvífico de Jesus Cristo. É para todos, olha só, é uma grande salvação, abrange o quê? A todos os seres humanos, é para todos. E não é temporária, é eterna. Por isso, uma grande salvação, uma perfeita salvação. Então, a salvação foi executada por Jesus Cristo e o Espírito Santo é quem nos revela esta salvação e nos coloca no corpo de Cristo, que é invisível aos nossos olhos, né? É a igreja. No subtópico 3, advertência contra o desvio da fé. Depois de apresentar o quadro da superioridade de Cristo em relação aos anjos, o escritor aos Hebreus é levado pelo Espírito Santo a advertir os destinatários da carta quanto às coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Hebreus 2:1. Mais adiante, em Hebreus 6:19, o escritor utiliza a ilustração de uma âncora para mostrar o quanto podemos confiar nas promessas de Deus. A principal causa dos problemas espirituais tem relação com o descuido. Negligencia-se a palavra de Deus, a oração e a comunhão. Hebreus 10:25. São os cristãos que se movem, não a âncora. Então veja que há possibilidade de alguém perder ainda essa salvação. Se ele for o quê? Profano, né? Se ele for descuidado, se viver em pecado, se não ouvir as advertências do Espírito Santo. É um grande perigo que a pessoa corre quando a pessoa não lê a Bíblia, não ora, não congrega, não tem um tempo a sós com Deus, não fala com Deus. É perigosíssimo isso. Às vezes você pode achar até um grande pregador que, quando Jesus vier buscar a igreja, ele vai ficar. Por que isso? Porque ele não acha tempo para Deus, ele não conversa com Deus. Às vezes ele está até lendo a Bíblia, às vezes até orando, oração mecânica. Está pregando, mas não tem comunhão com Deus, não fala com Deus, não acha tempo para Deus. Ele trabalha para Deus, mas não conhece o Deus para quem ele trabalha. Imagine aquele que vive do pecado, na prática do pecado. Se até aqueles que estão ocupadíssimos na obra de Deus, que ainda leem a Bíblia, ainda oram, jejuam, esses aí já estão no perigo de perder a salvação. Imagine aqueles que vivem na prática do pecado. E a grande advertência na Bíblia é: cuidado com a idolatria. Se a pessoa cair na idolatria, ele está adotando um outro Deus. E aí seria preciso Jesus Cristo morrer de novo na cruz para que a pessoa fosse salva. E Jesus não vai morrer mais. O sacrifício foi único, perfeito, eterno. Então, muito cuidado para que você não se desvie e cuidado para que você não entre para a idolatria. Então, a salvação é uma âncora firme. Jesus colocou, Jesus morreu em nosso lugar, executou a salvação para nós. Agora, ela está fixa, ela nos segura em Deus. Então, a salvação é a âncora, mas nós somos o navio e nos movemos. Temos que tomar cuidado.
com esse mover, com essas ondas, com as tempestades que vêm, para não deixar a âncora ficar e o navio se partir e ir embora nas águas. Cuidado, não amemos o mundo, nem o que no mundo há. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então esteja sempre lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, evangelizando, congregando. Esforça-te, tem bom ânimo. É preciso esforço, é preciso luta contra o inimigo, contra o pecado. Temos que achar tempo, temos que dedicar tempo à comunhão com Deus, a conversarmos com Deus. Vamos ver a conclusão. Cristo não é apenas o último Adão, mas também o perfeito autor da salvação, Hebreus 2:10. Olhando de volta para a lei do Antigo Testamento, o escritor de Hebreus argumenta: se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hebreus 2:3. Não nos esqueçamos, pois, desta realidade. Precisamos manter fixos os nossos olhos no autor da nossa salvação. Porque Jesus é maior do que os profetas e os anjos. Existe uma maior responsabilidade para aqueles que ouvem a mensagem e aceitam-na, e um maior juízo para aqueles que não o fazem. Então veja que Jesus não é apenas um homem melhor do que Adão, mas Jesus é o homem perfeito. Ele é o autor. Enquanto Adão deu entrada no pecado no mundo, Jesus é o Salvador, retirando o pecado. E veja que se a lei foi dada pelos anjos, e qualquer descuido, qualquer transgressão, então vem a condenação, a morte. Imagine a salvação que foi nos dada pelo próprio Deus, que se fez homem, Jesus Cristo. E Deus ainda confirmou essa salvação, confirmou a pregação do Evangelho com sinais, prodígios, maravilhas, os milagres vieram confirmando. Não só as pessoas confirmaram, mas também Deus confirmou através de sinais, prodígios, maravilhas. Está escrito aí. Veja só. Então autenticou, o próprio Deus autenticou o que está escrito, o Evangelho, a obra salvífica de Jesus Cristo. Ela foi pregada, ensinada e autenticada por Deus ainda com sinais, prodígios, maravilhas. Porque às vezes você pode falar, mas o testemunho dos homens, só o testemunho dos homens, para confirmar, para autenticar o que está escrito, aqueles mais de 500 irmãos que viram Jesus ressuscitar, aqueles irmãos que viram Jesus aqui na terra, então, não é só isso, Deus confirmou também, sobrenaturalmente, através de sinais, prodígios e maravilhas. Então o Evangelho sempre é pregado e Deus confirma a sua palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Então tem a confirmação sobrenatural. Olha aí, a pessoa quando é batizada nas águas, qualquer um pode fazer isso, mesmo estando em pecado, pode ser batizado nas águas. Mas o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é sobrenatural. Aí vem uma confirmação sobrenatural de que aquela pessoa realmente se converteu. Então mantenhamos os nossos olhos espirituais fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele nos salvou. Então já vimos que Jesus é superior aos profetas, superior aos anjos e tem uma salvação perfeita. É o nosso Salvador perfeito. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, deseja entregar sua vida para Deus, você crê que Jesus Cristo veio como homem à terra, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisto? Então você é salvo agora. Vamos orar. Se arrependa agora, peça perdão pelos seus pecados. Comece uma vida nova com Deus agora. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar agora para você ser curado. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, toma, Senhor, em tuas mãos essas vidas agora. Recebe-os por filhos, perdoa seus pecados.
Restruindo luminare astrivelar cote fortination. Creia, você será agora fortalecido na fé, você agora será orientado pelo Espírito Santo. Seu nome está sendo escrito no livro da vida. Receba o perdão de Deus agora. Receba a reconciliação com Deus. Em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, seja curado agora. Em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, solta, em nome de Jesus, solta agora. Toca, Senhor, neles agora, cura totalmente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, esperamos ter ajudado os irmãos. Não se esqueça, se deseja receber os slides aqui, entre em contato conosco, 99951520454, enviarei para você gratuitamente. Não se esqueça de dar aí um like. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e Deus abençoe. A paz do Senhor.